começávamos, efetivamente, por uma primeira questão, neste caso, perguntar a cada um dos candidatos qual seria um bom resultado, na ótica de cada um. Nuno Godinho, do Chega, um bom resultado, o que é que seria para o partido? Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite para estarmos aqui presentes e cumprimento também os colegas de painel que estão aqui hoje. Cumprimento também os nossos ouvintes, em particular os tomarenses que nos estão a ouvir pela Rádio Hertz. Um bom resultado. Como sabem, nós estamos a estrear em autárquicas, portanto, um bom resultado é um voto. Um voto é um bom resultado porque é a primeira vez, partimos do zero, é sempre um bom resultado. Mas, claro, nós estamos aqui para ganhar, não estamos aqui para perder tempo, não estamos aqui para fazer os tomarenses perderem tempo connosco. É uma equipa excepcional que está reunida. Uma equipa que, noutras áreas, não na política, tem dado trunfos naquilo em que tem participado e tem mostrado ter uma capacidade bastante grande de realização. E agora, eu talvez seja a cara mais conhecida, até por algumas associações em que já passei no Conselho, mas é uma equipa que vem mesmo motivada para fazer a mudança em Tomar. Tomar precisa de uma grande mudança, parou no tempo, e nós temos referido isso muitas vezes, e como tal, estamos aqui para trabalhar, é espírito de missão, não é espírito de mais uns na política, não, é mesmo espírito de missão. Como sabem, a nível nacional foi definido os critérios para o Chega, em todos os concelhos, que é ficarmos em terceiro lugar. Estamos a trabalhar para isso, afincadamente, mas, claro, não queremos ficar em terceiro, queremos mesmo ficar em primeiro, é esse o objetivo que temos nestas eleições. Muito bem. Nuno Godinho, do Chega, também, que lá está sobre este tema. Falaram aqui dois candidatos que focaram parte da sua intervenção na habitação. Por si só, já resolveria parte do problema? Já podíamos aqui mexer com estes números? O que é que o Chega pode propor? E se pode garantir que dentro, caso seja eleito Presidente de Câmara, se dentro dos próximos 10 anos aquilo que fizer, as medidas que tomar, podem mexer com estes números? Podem. Nós temos dito isto muitas vezes, Tomar está com as prioridades trocadas. Tomar tem feito muitas obras que têm custado muitos milhões e que são excelentes para a fotografia, não têm resolvido o problema dos tomarenses. A habitação social, a habitação em Tomar é muito cara, e há bocadinho foi referido que eu tenho vários colegas a trabalhar noutros concelhos, é verdade, e só tem um motivo, tem a ver com custos, não tem a ver com mais nada, porque é caro em Tomar e temos que olhar, por exemplo, para quem quer construir, para as taxas que o município cobra e para as taxas que os outros municípios cobram noutros lados, desde a construção até depois à parte final, que fica com a pessoa, não é? E além disso, isto tem sempre duas vertentes. Não é só a habitação, tem a ver também com o emprego. Nós não podemos continuar a ter uma zona industrial a feno. Isto já tem sido dito muita vez, eu próprio já o disse numa Assembleia Municipal quando estive lá, a zona industrial de Tomar parece que está abandonada. É excelente, eu trabalho numa empresa multinacional, como todos sabem, que criou, felizmente, muitos postos de trabalho em Tomar. Mas não chega. Tem que se ver da possibilidade, por exemplo, de trazer mais empresas, mais uma ou duas deste nível, mas se calhar apostar também em muitas empresas que possam empregar 20, 30 pessoas. Mas como é que se convence essas empresas de maior dimensão? Tem que se dar condições, nomeadamente, basta olhar para alguns concelhos vizinhos que têm criado condições nas suas zonas industriais para implementar outro tipo de indústrias que não são a indústria tecnológica. Nós nunca nos podemos esquecer que as grandes empresas hoje estão aqui e as grandes empresas olham para custos. Se, por exemplo, no Bangladesh lhe fizerem uma proposta que fique muitos milhões mais baratos, as grandes empresas deslocalizam. E eu posso estar a falar contra mim próprio porque trabalho numa dessas grandes empresas. Mas é assim que o mercado funciona. E nós temos de deixar o mercado funcionar, criando as condições necessárias para implementar outro tipo de empresa e outro tipo de indústria em Tomar. Nós não podemos fechar escolas e bem a dizer que há questões de segurança para as crianças e depois, em vez de se fazer essas obras necessárias e provavelmente conseguir enfiar lá uma empresa, e nós sabemos que algumas empresas tiveram objetivos de vida para Tomar e não ficaram, e foi dito pelo próprio Vice-Presidente da Câmara que não havia espaço para colocar essas empresas, e depois voltarmos a colocar instituições,
por quem eu tenho muito respeito, mas instituições que trabalham com crianças nessa mesma escola. Está aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. E isto tem que ser visto noutro paradigma, tem que ser visto noutra vertente, por forma a que realmente se crie, por um lado, emprego, e por outro lado, como estavam todos aqui a falar, baixar os custos de habitação em Tomar, baixar algumas regras, se calhar, dentro do que a lei permitir, para que realmente se implementem mais pessoas. Havendo emprego, certamente as pessoas irão também estabelecer-se em Tomar, em vez de estarem a trabalhar em Tomar e depois estarem a viver nos concelhos vizinhos. Isto é muito importante. Pronto, temos estado aqui a falar do preço das habitações, mas e se quem nos estiver a ver, quem nos estiver a ouvir, ficar agora aqui com uma ideia formatada, bem, então a explicação para a perda de população é única e exclusivamente o preço de populações e isso também é extensível ao Médio Tejo. É só isso mesmo que está aqui em causa? Não, todos sabemos que não é só isso. A baixa natalidade também contribui com isto. É a favor do apoio direto à natalidade? Eu, pessoalmente, não. Eu acho que não devemos ter projeto, agora faz-se um apoiozinho ao jovem, depois faz-se um apoiozinho ao idoso, depois faz-se um apoiozinho à parte social. Não. Isto tem que ser visto como um bolo global e criar um plano estratégico que permita a todos, e quando eu digo a todos é mesmo a todos, terem os apoios que são necessários. É claro que se um jovem precisar de um apoio, tem que o ter. É claro que se um idoso precisar de um apoio, tem que o ter, e eu estou ligado a instituições também de terceira idade, portanto sei do que estou a falar. Mas qualquer um dos outros tomarenses, e nós temos o hábito, o vizinho também desceu. Está bem, mas que o problema dele pode ser o bem. Eu não posso é que o problema de Tomar, e é esse que me preocupa. A baixa de natalidade, sim, também contribui a nível nacional para a baixa de população, mas eu penso que isso tem que ser atacado de outra forma, que é baixar os custos que permitam às pessoas viverem em Tomar de uma forma mais barata e, por outro lado, criar as condições para as pessoas se implementarem, porque se as pessoas tiverem cá emprego com custos de implementação mais baratos nas suas habitações, as pessoas vão ficar. Muito bem. PDM, muito tem falado, muitas críticas têm sido levantadas. O que é que o Chega nesta matéria pensa deste documento? As críticas são justas. Eu próprio estive aqui numa das apresentações públicas que foi feita. Todos sabemos que o PDM é necessário, é obrigatório, mas é um documento extremamente técnico que, infelizmente, é feito por pessoas que estão dentro de gabinetes que não fazem a mínima ideia da realidade do que se passa no terreno. E muitas vezes basta olhar para os mapas e ver onde passam alguns riscos. Eu sei que há cotas a cumprir, há uma série de regras que têm que ser cumpridas, mas por vezes, se as pessoas descessem um bocadinho ao terreno e visitassem os locais, aquilo parece que foi ali, passou uma régua, um esquadro e fizeram ali umas cenas e cortam-se terrenos ao meio, e metade do terreno é urbano, a outra metade já não é, e depois a área urbana já não deixa construir porque não é suficiente, e depois tem que se andar aí com alguns pormenores e algumas coisas aí pelo meio para se conseguir às vezes desbloquear alguns processos. Sinceramente, e eu ouvi as declarações do Sr. Américo, e como eu pertenço à freguesia e estou na Assembleia de Freguesia, imaginem o que é que também se ouve lá dentro sobre o tema e o que é que nós todos comentamos sobre o tema. Não me parece que seja um bom PDM. Sinceramente, não é um bom PDM. É um PDM que demorou demasiado tempo, por vários motivos que podem ser identificados e que já foram esclarecidos muitas vezes. Foi demasiado longo o tempo que se esperou por este novo PDM e o tempo foi tão longo que já vem desatualizado. Provavelmente, ou legalmente, poderá não ser possível neste momento fazer grandes alterações àquela estrutura ou àquilo que está a ser proposto, mas eu, sinceramente, acho que é uma má solução para tomar. E todos nós temos ouvido críticas da maior parte dos presidentes de junta, temos ouvido críticas de muita gente, de muitos munícipes que não concordam, e dá para perceber, muitos deles não concordam, que estavam com expectativa em relação ao PDM antigo de poder, por exemplo, construir em determinados espaços rurais, que neste momento, pelo novo PDM, também já não vão poder fazê-lo, e tem que se olhar para as coisas de outra forma, respeitando regras, e nós temos a noção que muitas regras também não são da própria Câmara Municipal, mas agora há ali muitas opções que são ou dos presidentes de junta, e eu sei que todos eles contribuíram para o PDM, todos eles tiveram opinião, eu próprio tive a oportunidade, não enquanto presidente de junta, porque não sou, mas enquanto membro da Assembleia também fiz questão de manifestar algumas opiniões sobre alguns temas, mas parece-me claramente um documento mau, e ainda bem que tomaram a decisão de o adiar. Pode ser que
ainda se vá a tempo de fazer qualquer coisa naquilo. A pergunta impõe-se: a próxima Assembleia deve votar a favor ou contra o documento? Sinceramente, ainda não tomei uma decisão sobre isso e a equipa não falou ainda sobre se vamos votar a favor ou contra. Porque temos que olhar muito bem para os impactos financeiros, principalmente, e para os impactos humanos que uma não aprovação de um PDM pode ter, e manter o atual durante mais algum tempo. Mas, tirando esse pormenor, não me chocava nada votar contra o atual PDM. Não me chocava mesmo nada. Mas tendo sempre em consideração, temos que fazer uma análise muito bem financeira de uma votação contra e uma análise humana, porque nisto as pessoas têm que ser o mais importante. O dinheiro é muito importante, mas as pessoas têm que, acima de tudo, ser o mais importante, e nós defendemos isso, e tem que se olhar muito bem para os custos humanos que pode ter um chumbo de um PDM numa Assembleia Municipal. Nuno Godinho, o que é que lhe diz a TES do Ambiente? A TES Ambiente foi mais um projeto criado em Tomar, que criou grandes expectativas e que, mais uma vez, não veio responder minimamente às expectativas criadas. E há bocadinho, quando eu falava de baixar o custo de vida dos tomarenses, já aqui foi dito, temos que também melhorar o custo de vida dos tomarenses. Está-se aqui a falar na fibra óptica. Eu percebo que se assinem contratos e promessas de fibra óptica até ao final do ano, na maior parte do concelho, mas eu, que sou técnico e percebo minimamente da coisa, sei perfeitamente que isso é impossível, porque só os levantamentos que são necessários demoram bastantes meses e depois há todo um conjunto de infraestruturas necessárias que é preciso criar, e há todo um conjunto de contratos necessários que é preciso criar, e a última dificuldade que eu tomei conhecimento é até a dificuldade em passar fibra nos postos onde passam os cabos de eletricidade. E há alguns projetos que estão bastante atrasados por causa disso, porque agora parece que não se pode passar a fibra nos postos. Deverá haver aí algum problema técnico ou legal, técnico não, mas algum problema de acordo entre as várias entidades sobre o tema. Portanto, a TES Ambiente é mais uma das questões que dificulta e que leva que, se calhar, algumas pessoas decidam sair do concelho. A TES Ambiente, certamente, e a Câmara de Tomar, na pessoa da Sra. Presidente, também é Presidente da TES Ambiente, deverá passar-se algo muito grave para logo no primeiro ano dar 2 milhões de prejuízo e Tomar entrar com 812 mil. Ou então foi alguns investimentos que foram feitos que não foram devidamente explicados e que se calhar era preciso explicar de outra maneira. A TES Ambiente na prática não vai resolver nada, vai causar ainda mais problemas. Se muita gente já se queixava dos SMAs, achava a água cara e às vezes achava que o serviço de recolha de lixo, que depois é subcontratado a outras empresas, e que já não era bom na altura, e criou-se aquela expectativa da TES Ambiente, foi o caos completo. Foi o caos completo na recolha dos lixos. Não é preciso só ir às redes sociais, basta andar um bocadinho para o concelho para ver o que se passa. E agora parece que tudo é culpa do civismo. É claro que todos nós sabemos que há falta de civismo de algumas pessoas. Há mesmo. E algumas pessoas, se calhar, se levassem ali umas valentes arrochadas no nariz, não lhes fazia mal nenhum. Era uma maneira de aprender. Não me levem mal, eu às vezes não sou um bocadinho democrático em alguns temas. Mas temos que ser mesmo assim, às vezes, duros para as pessoas perceberem que quando estão a fazer mal, estão a prejudicar todos. Estão a prejudicar-se a eles e aos outros, e isso está errado. Mas além da falta de civismo, há claramente uma deficiência na recolha do lixo, há claramente uma deficiência na limpeza dos caixotes, e aqui a zona da cidade é um bom exemplo. Nós passamos em muitos dos locais e cheira mal. A taxa de implementação não me levem a mal, eu sei que as estatísticas dizem algumas coisas, mas se nós formos na cidade, até acredito que seja mais de 70%. Agora, na zona rural, não acredito que seja 70%. E eu começo a olhar para a Junceira, começo a olhar para a Serra, e começo a olhar para as Olalhas, e começo a olhar para outras freguesias ali ao lado, e não tem 70% de implementação. A não ser que haja alguma freguesia que eu não conheça que esteja muito acima dos 70% para conseguir equilibrar a média das outras. O saneamento é importante. Se calhar pode-se pensar noutro tipo de soluções. Isto custa milhões, nós sabemos. Se calhar, em vez de estarmos já a pensar todos em ter a rede de esgotos à porta, e eu sou um dos privilegiados que tenho a rede de esgotos à porta na estrada, foi um dos investimentos que foi feito, se calhar pode-se criar soluções em que as nossas faturas de água têm tantos impostos e tantas taxas, e uma das coisas que se paga também é os resíduos sólidos e outras coisas,
Se calhar há a solução de a empresa, 2, 3 vezes por ano, já previamente contratado, numa fatura de água, em que a pessoa vai pagando ligeiramente, ir fazer uma recolha de fossa cética à casa das pessoas, se calhar 2 vezes por ano. Isso acontece com o Tejo Ambiente. Acontece se for contratualizado, não é? Que eu saiba, não fazem isso assim na desportiva de chegar lá. Já agora, olha, Anabela 2 vezes Freitas, por ano há eu vou lá. aqui 2, 3 ocasiões por ano. Mas grátis, anuais, pronto. Eu não tenho essa informação. Pronto. Não tinha essa informação, daí estar a perguntar. Mas sim, essa pode ser uma boa solução para a maior parte do Conselho, enquanto não é possível o investimento. Isso acontece. As pessoas têm essa informação, provavelmente não têm. Eu já disse várias vezes que se calhar era importante até junto aos caixotes de lixo ter algumas placas com algumas regras e alguns números de telefone, até para aquelas pessoas que vão lá despejar coisas que não têm nada a ver com o lixo que é recolhido. Pronto, lá voltamos à falta de civismo, que não é desculpa para tudo, ou não é desculpa se calhar para 90% do problema. Com a sua eventual presidência, a Tejo Ambiente, a situação da Tejo Ambiente, a Tejo Ambiente seria é um revista? tema a analisar muito bem, porque o Tejo Ambiente muda muito e a qualidade de serviço melhora muito e vai dentro das expectativas que as pessoas têm, até para aquilo que pagam, ou então a Tejo Ambiente vale mais acabar com ela, até porque nós temos a Tejo Ambiente, depois a Tejo Ambiente contrata a Suma a recolha de lixo. Quer dizer, andamos aqui a fazer joguinhos entre empresas que dá-me a impressão que são todas propriedade do Estado e sendo das câmaras municipais, temos que olhar bem para quem são os acionistas de algumas delas e as decisões que são tomadas. Mas sim, houve um ano que eu dei os parabéns à Sra. Presidente da Câmara numa festa de tabuleiros. E dei-lhe os parabéns porque foi contratada uma empresa privada que, no dia que acaba a festa dos tabuleiros, poucas horas depois, nós olhámos para a cidade e estava um brinquinho. Eu não tenho ideia quanto é que isso possa ter custado à Câmara. Mas uma coisa é verdade, funcionou. Mas funcionou mesmo. E foi a única vez em que eu vi um serviço de extrema qualidade ser prestado. Tenho ideia que foi uma empresa privada que prestou esse serviço e correu bem. Porque, em vez de andarmos a criar empresas intermunicipais ou outras coisas parecidas, e podemos chamar os nomes que quisermos, porque depois vem o direito público, vem o direito privado, vem o direito não sei o quê, e a gente cria empresas, mas depois na prática aquilo é tudo o mesmo dono. E é tudo criado com os nossos impostos. Porquê é que não se olha, de uma vez por todas, se calhar para uma solução privada? Está bem que a Tejo Ambiente pode ter sido criada para ir buscar fundos europeus que permita, de alguma forma, melhorar também a taxa de implementação de esgotos. Agora, isso está a acontecer? Não. Em Tomar, No seu entender, já deveria estar a acontecer mesmo com este tempo de no meu entender, de já existência deveria da estar a empresa? acontecer. Já devia estar a acontecer, porque se calhar estamos a dar prioridade a outras coisas que não são prioridade, e se calhar esses investimentos. Há a noção que ainda há pessoas, por exemplo, ali na freguesia da Serra, que não têm água canalizada em casa. Pelo menos 2 aldeias. Há esta noção no Conselho? Acredito que não seja situação única. Nuno Godinho, pode-se prometer, os candidatos têm condições de prometer o regresso das valências que se têm abordado ao longo dos últimos tempos, nomeadamente ao Centro Hospitalar do Médio Tejo? Eu penso que não, sinceramente. Temos que analisar isto aqui em 2 vertentes. Primeiro, a Câmara Municipal não se vai substituir ao Sistema Nacional de Saúde. E, contrariamente ao que muita gente diz, o Chega é dos partidos que mais propostas têm feito de reforço no Parlamento para reforçar o Sistema Nacional de Saúde, tendo ligeiramente um conceito diferente do que devia de ser o Sistema Nacional de Saúde e nunca o privatizando, mas sim garantindo que quando o Sistema Nacional de Saúde não cumpre prazos, as pessoas tenham a liberdade de ir ao privado, porque primeiro estão as pessoas, depois estão os custos do Estado. E não podemos ter pessoas à espera de ser operadas 2, 3, 5 anos ou pessoas à espera de fazer exames durante 2, 3, 5 anos. Não podemos. Se o Sistema Nacional de Saúde não dá resposta, automaticamente, como hoje existem os cheques de dentista, tem que existir um cheque de saúde em que, se o Sistema Nacional de Saúde não cumpre, alguém vai cumprir e o Estado paga. As pessoas e a saúde das mesmas tem que estar primeiro, pode ser qualquer um de nós que esteja à espera. E isso tem que ficar bem claro, que é sempre a nossa posição neste ponto. A Câmara tem sim a responsabilidade, porque não é a Câmara que chega ali ao Ministro da Saúde e diz: olha, agora que aqui no Hospital de Tomar vai passar a ter isto, isto e isto. Não. A Câmara pode fazer a pressão política necessária e temos uma Câmara socialista e um Governo socialista. Eu esperava que pudesse ter existido mais alguma pressão durante estes 8 anos, sabendo também que existem dificuldades por vezes em determinado diálogo
porque mesmo sendo as duas entidades do mesmo partido, por vezes as coisas lá em baixo podem não estar com as orelhas prontas para ouvir o que temos para dizer. Agora, sim, tem toda a capacidade de fazer pressão política e de movimentar ou de reunir os seus municípios para que haja uma pressão muito grande a nível da melhoria e da oferta que é dada, nomeadamente aqui no Hospital em Tomar. Estávamos a falar dos centros de saúde. Nós temos uma posição sobre isso, que já apresentamos no nosso programa, que é, nós preferimos ter menos centros de saúde, e estava-se aqui a dar alguns exemplos, que se calhar existem freguesias que têm 4, 5 centros de saúde, e se calhar todos eles deficitários, com más condições para as pessoas. Se calhar é preferível passarmos a ter 2 e que sejam criadas as condições necessárias, nomeadamente até, e eu sei que isto custa dinheiro, mas se calhar aí a Câmara sim pode intervir, juntamente com as juntas de freguesia, capacitar também estes centros de saúde de alguns equipamentos, nomeadamente pré-hospitalares, que permita aos centros de saúde darem uma melhor qualidade de serviço aos seus utentes, evitando assim também aquelas longas filas de espera que ninguém percebe aqui no Hospital de Tomar, e eu próprio já sofri isso, porque eu tive uma pneumonia bastante grave. Tive sorte, não veio pulseira verde, veio pulseira amarela, e fui atendido mais rápido do que pessoas que estavam lá quando eu cheguei há 2h30 à espera, e outros há 4 horas, e quando eu saí eles ainda lá estavam na cadeira à espera de ser atendidos. E provavelmente com coisas simples que poderiam ser tratadas num simples posto de saúde. Choca muito as pessoas irem às 6 da manhã para um posto de saúde para ter uma consulta. Isso garanto-vos que me choca muito. Eu, felizmente, não tenho esse problema, porque fala-se muito que eu trabalho numa empresa tecnológica, mas eu, na prática, eu trabalho num banco. Portanto, eu tenho um regime muito especial de saúde, pago para isso, como é lógico, mas tenho um regime especial de saúde, sou um privilegiado. Mas a maior parte dos portugueses não é privilegiada como eu sou a nível de saúde. E eu próprio, em Tomar, uso o Serviço Nacional de Saúde. Faço questão de usar o Serviço Nacional de Saúde, até para perceber como funciona. Não usar o meu estatuto privilegiado com o Serviço Nacional de Saúde privado, que funciona muito bem, mas usar o Serviço Nacional de Saúde público, que também tenho direito a usar, para perceber como são tratadas as outras pessoas. E realmente há uma grande carência e há uma grande falta de organização, que já aqui foi dito. Uma grande falta de organização. Não se percebe como é que pessoas estão 6, 7, 8, 9 horas em filas de espera num hospital, à espera de ser atendidos. O hospital, principalmente o hospital, devia de ser um serviço em que a pessoa entra, pelo menos é diagnosticado rapidamente se é uma situação grave ou não, e se não é grave, a pessoa tem que sair o mais rápido possível, até para não apanhar outro tipo de doenças ou para não transmitir aos outros as doenças que tem. Tem que ser muito eficiente nesse aspecto, e infelizmente em Portugal não é, e todos nós sabemos que não é, por isso é que o tema está a ser falado aqui, e passa muito. O Luís estava a falar na falta de profissionais. Eu acredito que sim, que também possa haver falta de profissionais, e agora especialmente com a pandemia, um esforço enorme e uma carga horária enorme em cima deste problema todo, mas voltemos ao mesmo. Se calhar se houvesse outro tipo de organização, se calhar as coisas funcionavam um bocadinho melhor do que estão a funcionar, e permitia se calhar alguns profissionais que estão em alguns serviços poderem ser libertos para outro tipo de serviços. Agora voltamos ao mesmo. A Câmara não tem a capacidade de chegar ali ao diretor do hospital e dizer: meu senhor, agora pões 5 médicos ali, 4 ali e 3 ali, não é? Pronto. A não ser que a própria Câmara queira pagar os ordenados de alguns profissionais e alocá-los aos centros de saúde ou noutras entidades que acho que fazem falta. Tem um custo grande. Podemos melhorar muito a qualidade da saúde em Tomar, podemos. Agora, a própria população de Tomar tem que analisar até em que sentido é que quer pagar essa conta. Muito bem. Nuno Godinho, propostas do Chega para a educação? Podem ser muitas. Temos que olhar para a educação de uma maneira que é: as crianças são mais importantes. E eu estava aqui a ouvir alguém muito chateado por se fechar escolas. Eu não sou a favor do fecho de escolas. Agora, existem alunos suficientes para todas as escolas que existem em Tomar? Isso é a primeira pergunta que se tem que começar a fazer. Eu há uns tempos pedi, solicitei e foi-me enviado pela Câmara um relatório sobre a parte educativa e o número de alunos que existem em cada escola. E o que eu vejo naquilo é assustador. Assustador. Assustador porquê?
se calhar temos que fechar muito mais escolas. Infelizmente, porque não temos alunos suficientes para todas as escolas que temos no concelho, nomeadamente aqui na cidade. Estavam aqui a dizer, e bem, eu pertenço a uma freguesia que faz o transporte dos alunos. Ainda há dias aprovámos em Assembleia de Freguesia comprar uma carrinha, porque, como sabem, há partes legais e as carrinhas de 6 em 6 anos têm que ser renovadas, porque depois não se pode transportar as crianças e vai ser adquirida uma nova viatura, porque é importantíssimo, e a Junta tem dado um grande apoio nisso, no transporte dos alunos. Agora, temos que olhar para isto de outra vertente, que é, fecham-se as escolas, por exemplo, nas freguesias, porque os pais colocam os alunos nas freguesias, por exemplo, ou colocam os alunos no local onde trabalham, perto do local onde trabalham. Isto tem que ser... A sociedade alterou-se. Não é aquela sociedade da aldeia antiga em que toda a gente ia para a escola da Serra porque morava na Serra, ia para a escola da Junceira porque morava na Junceira. Não. Por exemplo, se olharmos para a escola da Junceira, a maior parte dos alunos se calhar vem de onde? Se calhar são filhos de funcionários de uma instituição que está ali mesmo ao lado, em que as mães vão trabalhar, deixam aí as crianças porque estão mesmo ao lado do seu local de emprego. Que condições as próprias escolas dão aos alunos? A nível de refeição, por exemplo, uma coisa que me choca muito, que é a maior parte dos alunos aqui em Tomar vai comer aos cafés, vai comer aos restaurantes, não come dentro da escola. E depois eu ouço tipo aquela frasinha que me deixa super irritado: hoje a refeição era peixe podre. Pá, eu não posso ouvir uma aluna dizer isto. O que é que se passa nos refeitórios das escolas? Algo se passa. E depois eu fiz uma pergunta a pessoas que andaram na mesma escola, já com mais 20 e tal anos do que a criança que me desabafou isso, e disseram, às quartas-feiras sempre foi um problema. Pronto. Eu não percebo isto, como é que passam 20 e tal anos e continuamos a falar neste tema? Que condições estão a ser dadas a nível de desporto, por exemplo? Nós defendemos que, para quem tem aproveitamento escolar, e o aproveitamento tem que ser analisado, porque há crianças que infelizmente não conseguem ter o mesmo tipo de aproveitamento que outras, nós defendemos que deve haver um apoio a nível desportivo até aos 12 anos. Agora, para incentivar mesmo a cultura do desporto e as crianças não estarem agarradas ao computador, até parece mal porque eu sou uma pessoa da área tecnológica, mas as crianças não devem estar agarradas aos computadores, aos tablets e aquelas coisas. Devem brincar, devem andar na rua, devem divertir-se. Já não basta eu que vivi 40 anos em Lisboa fechado num prédio, quanto mais agora ainda termos o pessoal e as crianças de Tomar fechadas em casa, agarradas a um computador e uma televisão. Agora, tem-se olhado para estes temas. Que oferta é? A Câmara pode criar o máximo de condições possíveis nas escolas, e eu acho bem que as juntas de freguesia e a própria Câmara façam intervenção nos edifícios e criem condições. Agora, os próprios agrupamentos escolares, o que têm feito para melhorar? Um agrupamento escolar, por exemplo, com 3 escolas. O professor está fixo numa escola, ou o professor, durante o dia, anda a passear entre 3 escolas para dar aulas a alguns alunos? Se calhar chega ao final do dia, já não tem paciência nenhuma para aturar ninguém, porque só andar a pé, ou pegar no carro para ir à escola A, depois à escola B, depois à escola C, se calhar a coisa pode não correr muito bem, se calhar depois os miúdos também não são fáceis, e o professor depois se calhar também chega ao final do dia e não está com aquela paciência de aturar as crianças. Também temos os professores certos, eu quero acreditar que sim. Em alguns casos, se calhar, devia de haver outro tipo de avaliação dos professores. E nós sabemos que há problemas. Todos nós sabemos que há problemas. Tomar tem uma grande oferta. Tem, felizmente. Tem desde tem desde a infância, tem desde a escola primária, a escola preparatória, tem um excelente politécnico, com muitas valências. Se calhar temos que olhar para o politécnico e tornar a formação do politécnico também mais moderna, mais adaptada à realidade do trabalho. Muito bem. E eu noto isso, porque eu recebo pessoas do politécnico para trabalhar comigo e eu tenho que lhes dar determinado tipo de formação, porque uma coisa é a formação que se dá a nível escolar. Outra coisa é quando se coloca a pessoa no mercado de emprego e depois, se calhar, não está minimamente preparada para prestar o serviço que é preciso. E isto tem que ser olhado não só ao nível da Câmara, mas também muito a nível dos agrupamentos e de quem tem responsabilidade sobre a educação. Nuno Godinho. O Chega estreia-se nas eleições autárquicas este ano e em Tomar tem uma equipa de pessoas que vêm com espírito de missão para lutar por aquilo que acreditamos que Tomar tem que voltar a ser a cidade de jardim, que já foi, ou seja, uma referência a nível nacional. Isso é muito importante para nós, é um compromisso que nós assumimos convosco. Há muitos temas que não foram falados aqui, como o património, como
estacionamentos, não aprofundámos muito a zona industrial como eu gostaria, por exemplo, ou outro tipo de indústrias, mas o Chega vem mesmo para trabalhar pelos temarenses, para fazer uma gestão transparente, em que todos vão ter conhecimento do que é feito, quando é feito, com níveis de serviço, e também uma gestão que vai dar voz ao município, por forma a que as próprias pessoas tenham a possibilidade de colaborar connosco e ver realmente os seus problemas e as suas ambições respondidas. Votem no Chega, mas acima de tudo é importante que saiam do sofá e vão votar, é o mais importante. Estamos em democracia, é importantíssimo o voto.